Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Vou fazer a leitura dos versículos de 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, és tu o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos-te pela tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor Deus continue a nos falar por intermédio dela, como já tem nos falado nesta noite. Obrigado, Senhor, pela presença de Jesus em nosso meio, agora espiritualmente, através do teu Espírito Santo, mas pela vinda de Jesus nessa terra, quando ele se encarnou e quando ele viveu neste mundo, ensinando e dando exemplo a cada um de nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tão grande amor de Jesus, em também entregar a sua vida. Morreu e ressuscitou para que pudéssemos encontrar perdão para os nossos pecados. E que o Senhor nos abençoe nesta hora para ouvirmos essa mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando do tema encontros com Jesus. E aqui nós vemos especificamente o encontro de Jesus com Filipe e Natanael. Esse texto, ele narra uma história de uma conversa que Jesus teve com Filipe e depois com Natanael. E aqui nós podemos encontrar mais um desses exemplos que nós temos citado, de como a presença de Jesus foi importante e ela modificava vidas. Ela tinha, sim, com certeza, uma forma especial. O encontro com Jesus, ele não é um encontro qualquer. Não é um encontro que nós temos com uma pessoa, ou um encontro que nós temos com determinados assuntos, coisas, mas é um encontro transformador. E aqui, irmãos, nós queremos, em primeiro lugar, perceber que quando se encontra com Jesus, nós podemos encontrar essa missão de ser discípulo de Jesus. E nós vemos aqui Filipe. O encontro com Jesus foi tão simples, a palavra de Jesus. O que Jesus disse a ele? Segue-me. Segue-me. E esse discípulo de Jesus que encontra com Jesus, ele tem um envolvimento relacional. Essa palavra de Jesus, segue-me, uma palavra que é mais do que apenas uma ideia. Jesus não deu uma ideia para que Filipe refletisse. Jesus não deu uma palavra de ânimo, para Filipe,
algo para ele experimentar, ou uma tarefa para ele executar. Mas Jesus o chamou. Ele diz: segue-me. Seguir a Jesus. Eu creio que muitas vezes a gente tem perdido esta simplicidade aqui do chamado de Jesus. Quando Jesus encontra conosco, ou quando nós encontramos com Jesus, Ele tem um chamado especial para nós. E Ele quer que nós sejamos seguindo. Eu vejo muitas pessoas tentando seguir a Jesus através das chamadas ideias, do sentido do convencimento intelectual. Uma fé baseada numa estrutura eclesiástica ou numa mensagem com professores capacitados. Muitas pessoas estão procurando argumentos para seguir a Jesus. E o chamado de Jesus nem sempre apresenta argumentos, é só segue-me. Jesus não explicou para ele, não, é o seguinte, eu sou Jesus, eu vou fazer isso. Segue-me. Nós vemos muitas pessoas tentando seguir Jesus por essa questão do ânimo, do emocional. Carentes emocionalmente tentam seguir a Jesus buscando palavras de ânimo. E aí a gente vê muitas pessoas que querem seguir um Jesus através de um culto que emociona, através de um chamado que é a partir da própria canção, da própria apresentação, da própria forma do culto. Então seguem a Jesus, ou buscam seguir a Jesus, por algo que sentem. Se não sentirem, não seguem. Se aquele culto não emocionar, não vai mais. Muitos também seguem a Jesus ou tentam seguir a Jesus através de tarefas para executar. Eu preciso de tarefas, senão eu não vou seguir a Jesus. Então estes procuram igrejas que estão cheias de regulamentos, e talvez, se não for regulamentos, mas cheios de serviços, cargos, e as pessoas servem a Jesus a partir desse chamado, desse serviço. O fato que nós estamos levantando aqui é que a pessoa segue pelo serviço. E se ela não tem o cargo, ela não vai à igreja. Muitas vezes ela deixa de ir à igreja. Nós estamos chegando próximo ao final do ano, E acontece muitas vezes isso. De um ano para o outro, a pessoa já não é mais líder da mocidade, ou já não é mais presidente da SAF, ou não é mais algum dos cargos. Eu não vou mais, Ou no dia que eu estou de plantão, eu vou na igreja. No dia que eu não estou de plantão, eu não vou na igreja. O dia que eu canto no coral, que o coral canta, eu vou na igreja cantar. O dia que o coral não canta, eu não vou na igreja. Segue-me é um chamado. Repare que eu não estou dizendo que para seguir a Jesus, nós não precisamos de ter intelectualmente conhecimento, não precisamos ouvir palavras de conhecimento, não precisamos de ânimo, de uma palavra que nos emocione, e não precisamos de tarefas, precisamos de tudo isso. Mas primeiro nós ouvimos uma palavra de Jesus simples. A ideia aqui é a autoridade da palavra de Jesus, quando ele diz, segue-me. Nós servimos a Jesus pela autoridade do chamado dele. Ele disse para você, segue-me. O que vem depois, se nós vamos ser ensinados, se nós vamos participar, se nós vamos trabalhar mais ou menos, independente do cargo que nós temos ou não temos na igreja, eu vou seguir a Jesus. Seguir a Jesus, pela grandeza, pela autoridade do seu chamado, por esse poder de Jesus. Então, em primeiro lugar,
Quando nós encontramos com Jesus, nós temos esse envolvimento que eu chamei aqui de relacional. Envolvimento com Jesus é relacional. É um chamado de Jesus. Segue-me. E aí eu vou seguir a Jesus, pela autoridade de Jesus. É fácil exemplificar isso. Imagine uma pessoa de uma grande empresa no seu ramo de trabalho. Não precisa ser nem da sua cidade. Pessoa internacionalmente conhecida no seu ramo de trabalho. Ela bate lá na sua porta e fala: segue-me. Você vai fazer o quê? Mas o que você quer? O que é para eu fazer? Ah, não estou sentindo vontade. Não, você vai, larga tudo e segue. Porque essa pessoa tem autoridade. Quando Deus nos chama, Ele nos chama com essa autoridade. Não é qualquer pessoa nos chamando. E a palavra de Jesus, segue-me, para nós tem que fazer muito sentido. Jesus é o Rei do universo. E quando Ele diz, segue-me, isso precisa ser especial para nós. Em segundo lugar, o discípulo, esse que encontra com Jesus, ele tem um envolvimento experimental com Jesus. A partir da história aqui, nós vemos Filipe encontrando com Natanael. E o que ele diz para Natanael? Achamos aquele de quem Moisés escreveu. E ele começa a falar de Jesus. E Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas Filipe não desanimou. O que Filipe disse para ele? Antes de qualquer coisa, vem e vê. Experimente, conheça. Vocês percebem como que o chamado, o encontro com Jesus, ele precisa ser experimental. Não apenas de ouvir falar. E aqui diz que Natanael, então, de certa forma, desprezou, né? Porque Nazaré, daquela cidadezinha lá, sem importância, vem e vê. Vem e vê. E aí acontece o encontro de Jesus com Natanael. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele disse: eis um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Ele fala essas palavras a Natanael. Natanael perguntou: mas de onde você me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Estavas debaixo da figueira. Natanael então teve esse encontro com Jesus. A gente poderia ficar imaginando aqui por que Natanael realmente mudou de opinião assim, de uma hora para outra. Simplesmente porque como que Jesus poderia ter visto ele debaixo da figueira? Ou pelas palavras de Jesus. Jesus faz um elogio a um homem que estava o depreciando. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Que chamado de Jesus. Mas com certeza, mais do que todos esses detalhes, exatamente é esse aspecto que nós estamos dizendo aqui, do experimental, do experimentar da presença de Jesus. Quem está na presença de Jesus, quem o conhece pessoalmente, ele se curva perante Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, e ele segue Jesus, e ele escuta Jesus. A preocupação, irmãos, é que muitas pessoas estão tentando seguir Jesus à distância, sem o conhecê-lo. Ou mesmo, muitos são seguidores de ministérios, seguidores de pastores, seguidores de ventos de doutrinas, de modas. Tem pessoas que ficam mudando de um lado para o outro. Será que estão seguindo Jesus? Uma pergunta. Às vezes estão seguindo a própria vontade, o próprio costume,
E é tão simples, mais uma vez eu repito. Nós precisamos conhecer Jesus, andar com Jesus, experimentar da presença de Jesus. Por mais que alguém possa falar de Jesus para você, por mais que alguém possa ensinar de Jesus para você, você precisa aprender de Jesus com Jesus. Você precisa experimentar de Jesus, lendo as palavras da Escritura Sagrada e ouvindo a voz do Espírito Santo falar na sua vida. Eu tenho medo que muitas vezes nesse tempo de correria, nós não temos tempo para parar, né? Para ler. Quando nós olhamos nosso boletim, né? Que letra pequenininha, né? Bastante coisa. E às vezes a nossa leitura, ela é tão rápida que nós não extraímos o conhecimento, nós não ouvimos o que Deus fala conosco através da palavra. E nós precisamos ter essa experiência com Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele conhece e ele é conhecido por Jesus. Jesus conhecia Natanael, isso impressionou. Jesus nos conhece, e esse conhecimento de Jesus, ele também deve nos tocar. Quantas vezes nós percebemos que Jesus está nos ajudando em muitas dificuldades que nós não imaginaríamos ter forças? Quantas vezes nós pensamos em alguns problemas que surgem na nossa vida e Jesus vai abrindo as portas, vai cuidando de nós. E eu preciso conhecer Jesus, a experimentar de Jesus, experimentar as coisas. Nós sabemos que é muito diferente, né? Alguém contar para nós uma experiência e a gente participar daquilo. É muito diferente. Nós precisamos participar, estar na presença de Jesus. O verdadeiro discípulo também participa dessa profundidade da revelação de Jesus. O que Jesus continua falando para Natanael aqui versículo 50. Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O encontro com Jesus, ele é um encontro que oferece muito mais do que essa simples experiência inicial do conhecimento de Deus. Mas esse encontro com Jesus, as promessas de Jesus para nós são as mesmas promessas que ele fez para Natanael. Você verá muito mais. Natanael viu muito mais, né? Aqui é só o chamado desses discípulos. Viu tantos milagres, viu Jesus curando, viu Jesus entregando a sua vida na cruz. Mas o fato aqui que é declarado, quando ele diz: vereis o céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, é uma citação do Velho Testamento, de Gênesis capítulo 28, quando o sonho de Jacó, ele está ali de encontro entre o céu e a terra, e ele vê aquela escada. E a ideia de uma escada que dava acesso aos céus. Olha aqui, Gênesis 28, 12. E sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse sonho, ele se fez presente em Jesus. O que Jesus está falando? Se nós lembrarmos um pouquinho antes, em um tempo, aqueles homens tentaram construir a Torre de Babel. Qual que era a ideia deles? Tentar chegar ao céu. O homem consegue chegar ao céu?
ele pode construir torre, ele pode arrumar um foguete, ele pode fazer o que ele quiser. O acesso ao céu não é por vontade própria. E como é esse acesso ao céu? Por Jesus, que ele se coloca como essa escada. Jesus é a escada que você pode subir e ir aos céus. Quando que Natanael viria isso? Quando Jesus ressuscitou, a promessa de voltar para nos levar. Isso só é possível por Jesus. O acesso permitido pela presença de Jesus. Então nós somos unidos ao céu pela pessoa de Jesus. E quando eu fico pensando aqui nessa questão das revelações, né, maiores revelações, ou seja, participarmos da profundidade da revelação de Jesus, quando nós encontramos com Jesus, é só um início de uma caminhada que vai nos levar para a presença de Deus nos céus. Coisas maravilhosas nós ainda veremos. Muitas alegrias nós desfrutaremos na presença de Deus. Só quem tem um encontro real com Jesus poderá ter isso. Irmãos, quando nós olhamos as dificuldades, né, que sempre acontecem, mas em alguns momentos parece que acontece tudo ao mesmo tempo, ou a televisão começa a anunciar tudo ao mesmo tempo. Quando nós vemos essas tragédias todas, se a gente imaginar que a tragédia que está anunciada na televisão, ela não é nem 1/1000% da tragédia que existe no mundo, né? Quantas pessoas estão morrendo? E não precisa ir longe. Na nossa cidade acontece homicídio. Ao nosso redor a violência está, quando não dentro da nossa própria casa. E a gente também vê um terror, irmãos, um terror que realmente nos deveria emocionar o tempo todo em saber que quantas pessoas morrem diariamente saudáveis, e muitas vezes sem quase problemas, mas morrem sem Jesus. Essas pessoas estão arruinadas, sem vida, sem Deus. A única coisa que nos consola, irmãos, é nós sabermos que estamos com Jesus. A alegria de estar com Jesus. E não é uma alegria egoísta, né? Ah, graças a Deus que não é comigo. Os outros estão morrendo, os outros estão sofrendo, e eu estou aqui escapando, né? Não, não é a alegria porque os outros estão sofrendo, mas é a alegria por podermos conhecer Jesus. No mundo que não conhece a Deus, no mundo que vive com o mais absurdo tipo de ideias, de ideologias, de pensamentos, é da gente ficar até nervoso, né, com o pensamento das pessoas, quão pequeno é o pensamento das pessoas, mas elas não conhecem a verdade, elas não conhecem Jesus. Então nós devemos agradecer a Deus e assumir esse compromisso com Jesus, seguir a Jesus. Graças a Deus que Ele nos deu a salvação, que Ele nos derramou o seu sangue para nos dar vida. Isso é que nos possibilita o encontro com Jesus. Irmãos, nessa noite, que a gente possa mais uma vez clamar a Deus, para que Deus coloque no nosso coração, nos atrai para a vontade dEle, para termos essa companhia. Às vezes nós vivemos num mundo tão carentes, né, de tantas necessidades que nós mesmos inventamos. E hoje, quando a gente não sabe o que comprar, procura na internet, né? Procurando lá, quem sabe aparece uma coisa que eu quero comprar e eu ainda não sei que eu quero. Aí você acha e você quer. Você não tem dinheiro ainda, mas você quer. Mas já é um passo, pelo menos você quer.
O dinheiro um dia vai aparecer, porque você quer. E a gente fica buscando tantas coisas, acreditando que o nosso vazio, que a tristeza que nós temos está relacionada a algum problema que nós estamos passando. Mas eu sempre digo que muitas vezes o que tem nos faltado é viver essa vida ao lado de Jesus. Como viver ao lado de Jesus muda a nossa vida. A gente tem ouvido essa palavra bonita de Jesus, segue-me. E se a gente tem ouvido essa palavra de Jesus, o que ela tem colocado em nós? A grande alegria, como eu disse, né? Como se um grande empresário batesse a tua porta e falasse: eu preciso de você como meu braço direito, né? Sentimos essa grande alegria. Nós estamos realmente andando com Jesus e percebendo que Jesus é alguém que nós podemos conhecê-lo dia a dia, a partir dessa experiência. Que seja assim, irmãos. Possamos ter a paz que Jesus nos dá. Ter a paz de Jesus nos nossos corações. Sempre lembrando deste versículo: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Nosso desejo é que cada um de nós seja filho de Deus. Deus nos deu a Jesus, e todo o que é de Jesus virá a mim, esse virá a mim. Que estejamos indo até Jesus. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar no nosso Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, ó Deus. Somos agradecidos a Ti pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com os homens, ó Deus. O Senhor amou cada um de nós, ó Deus, e tem dado a nós, ó Pai, esta feliz companhia. Obrigado, ó Deus, e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, mais uma semana que o Senhor nos dá. Nos faça entender isso, ó Pai, que nós nunca estamos sozinhos. Que o Senhor, ó Pai, é aquele que dirige a nossa vida. E que o Senhor Deus nos fortaleça, ó Pai, para que tenhamos sabedoria e condição, ó Deus, de responder ao seu chamado, de seguir o Senhor, ó Pai. Nós sabemos o caminho que o Senhor Deus tem traçado para nós, ó Deus, mas muitas vezes nos falta a disposição de seguir neste caminho, ó Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê motivação e força, pois sabemos que quanto mais andarmos contigo, mais nós vamos conhecer realmente o Senhor. E assim, ó Deus, o Senhor vai revelando, ó Deus, os teus caminhos, a tua paz, a tua alegria, a alegria de te servir, ó Deus. Abençoe cada irmão aqui nessa noite, ó Deus. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, ó Deus. Ó Pai amado, abençoe cada um de nós. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão distantes do Senhor. Que todos nós carecemos das tuas misericórdias. E que o Senhor seja conosco, ó Pai, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.